Bom, primeiro dizer da nossa felicidade de construir mais uma vitória fora de casa, né, contra um grande adversário. Acho que a equipe se comportou muito bem. E a escolha foi colocar Thiago como um lateral marcador. Soltar um pouquinho mais o Guga, dentro de uma lógica, segurar mais Thiago para que a gente tivesse a possibilidade de encaixar contra o Atlético, que também faz linha de 3 para construir. Então precisa ser um pouco mais agressivo pelos lados para não dar muita liberdade. E a partir de igualar, a partir da situação de conseguir igualar isso, criar oportunidades como a gente conseguiu criar. Não só fizemos os 2 gols, mas já tínhamos tido oportunidade antes e tivemos oportunidade depois. Acho que fico muito feliz com tudo. Era muito difícil a gente repetir uma intensidade de jogo, de comportamento, tão perto de terça-feira como a gente conseguiu fazer. Mas a equipe se comportou bem, entendeu a maneira de jogar e eu acho que é daí para frente, né? A questão do cartão amarelo não foi por reclamação, não foi por nada. Realmente eu estava falando com o Cauã, mas eu entrei uma partezinha no campo aí, a determinação agora é não deixar passar. Então tomei o cartão, o Flávio depois me explicou no final, eu entendo o critério. Não concordo tanto, porque acho que tem coisas muito mais importantes para você não deixar acontecer num jogo de futebol do que o treinador passar uma orientação para um jogador seu. Mas se vai ser para todo mundo, eu aceito. Mano, boa noite. Você falou muito do que aconteceu nessa vitória. Falou da intensidade repetida de terça-feira, de como isso é positivo, né? Pensando até no Campeonato Brasileiro, no mata-mata, você já falou isso algumas vezes, é até um pouco mais fácil de você, às vezes, por ser 2 jogos, ser um time só. Eu queria entender o porquê. Então, assim, o que você acha que teve diferente na terça e que teve diferente hoje e que fizeram justamente com que essa intensidade fosse até, de certa maneira, surpreendente do que vinha acontecendo? Acho que surpreendente é repetir ela, porque geralmente quando você consegue fazer o que conseguimos fazer na terça passada e atinge o objetivo, você relaxa um pouco. Então trabalhamos 2 dias batendo na tecla para não relaxar. E não podemos relaxar ainda. Temos que continuar na semana que vem, porque temos o São Paulo, que é outro grande adversário na nossa casa. O que eu penso que ajudou muito foi o resultado de terça, porque você ganha confiança, você vai se afirmando, você vai acreditando mais nas ideias, né, e vai defendendo elas com mais vigor, com mais comprometimento. Eu acho que a gente está nesse estágio, nesse momento. A gente tem que cuidar muito, porque o futebol brasileiro, e eu falei isso quando nós tivemos 2 resultados ruins, o futebol brasileiro é meio de semana, né? Tem a semana do Atlético, tem a semana do Fluminense, tem a semana do outro. E num campeonato de pontos corridos, você tem que entender bem esses momentos. Você não vai fazer semanas boas o tempo inteiro. E aí a equipe tem que ter maturidade para saber conviver com isso. E tivemos, quando não passamos pelo Juventude, quando perdemos para o Vasco, né, a gente tinha certeza que as coisas estavam bem encaminhadas e que era só manter e acreditar naquilo que a gente estava fazendo, que os resultados voltariam a acontecer como aconteceram nessa semana. Mano, Farley, Podfute, mano, já é um adversário antigo, né? Seu em particular, já ganhou várias vezes aqui. Eu queria que você falasse dessa atmosfera do jogo de hoje para a disputa da Libertadores. Se tem grande diferença, porque ela é uma Copa, é um mata-mata, e aqui é uma liga, né, com os corridos, já que você se encontra numa parte diferente da tabela do Atlético. Hoje, esses 3 pontos fora de casa é muito importante, e a distinção dessas duas. Deu para estudar o adversário hoje? Vai ser um jogo diferente? Vai ser um jogo diferente, vai ser um jogo em outro lugar, provavelmente, né? Acredito eu. Então, com outros ingredientes, com outros jogadores dos 2 lados. O Atlético tem alguns jogadores que o Atlético não utilizou, então vai utilizar lá contra a gente. Nós, provavelmente, também teremos outros jogadores, né?
Mas eu acho que o mais importante é respeitar o Atlético como eu sempre respeitei. Eu enxergo o Atlético como um grande adversário. E toda vez que vou me preparar para, como treinador, enfrentá-lo, defendo isso para os meus jogadores. Eu acho que esse é sempre o primeiro passo para você estar preparado para enfrentar um adversário como é o Atlético. E a partir desse respeito, ter a ambição de enfrentá-los e tentar vencer, da mesma maneira que eu acredito que do lado de lá tem esse pensamento. Mano, mais umazinha aqui. Eu percebi já em alguns jogos o Cauã Elias, apesar de estar fazendo boas atuações, ele não tem feito gols, isso é normal para um centroavante. Só que ele tem saído de campo bem cansado. Um jogador que subiu agora profissional, pouco joga 90 minutos ainda de sequência. E aí eu tive uma percepção de que você às vezes até segura ele mais 10 minutinhos. Hoje você chamou o John Kennedy, voltou. John Kennedy, por outro lado, é um centroavante, você não tem tido o Germancano que está lesionado. E o John Kennedy, quando tem entrado, não tem entrado também muito bem. Teve uma melhorazinha contra o Grêmio, mas não tem rendido tanto. É uma posição que está te incomodando, os centroavantes? Porque gols têm acontecido, mas nos últimos 5, 6 jogos nenhum tem saído justamente naquela posição. O gol só é mais importante para o centroavante. Para nós, o gol da equipe tem o mesmo valor, né? Individualmente, o centroavante vive de gol, então, para ele é muito importante fazer gols. Para nós, se vai ser Serna, que fez o primeiro, se vai ser Arias, que fez muitos dos que já fez, para nós não tem diferença nenhuma. E Cauã fez hoje uma atuação muito boa na disputa contra 3 zagueiros fortes no primeiro momento, ganhou a maioria das bolas que disputou, o que já significa um crescimento, porque para ele entender esse processo já é um avanço, né? E fez isso muito bem hoje, já fez no jogo passado. Então a equipe é um todo e logo o Cauã vai voltar a fazer gol, porque a equipe fazendo gols e jogando bem, vai chegar mais bolas na frente, chegando mais bolas na frente, vai sobrar bola para o centroavante fazer. Então, estou satisfeitíssimo com ele. Estamos esperando o Cano com o mesmo respeito e mesma admiração, sabendo tudo que ele construiu. Mas hoje já temos mais um jogador e logo também vamos ver John Kennedy trabalhando num nível para estar disputando a posição com os outros 2 jogadores que temos na função. Então, não tenho nada para reclamar, só elogiar. Agora, o cansaço vai acontecer, né? Eu segurei um pouquinho mais porque teria que optar por 2 alterações de novo, né? Como a gente fez todas elas no segundo tempo, eu só tenho 3 oportunidades para mexer na equipe. A primeira fizemos com um só, então eu fiquei para 2 mexidas, 4 jogadores. Se faço um só, sobra 3 para uma mexida só. É difícil você fazer 3 jogadores numa mexida só. Então, o treinador fica com essa limitação. Estava preocupado um pouco com o Felipe Melo, que depois de muito tempo fez 90 minutos, então poderia aparecer aí uma situação de emergência, né? Mas se comportaram bem, a equipe esteve muito bem posicionada atrás, então os zagueiros em si puderam economizar um pouco dessa força física de correr espaços maiores, puderam aguentar bem até o final do jogo. Então a equipe toda foi bem. E quando se vence, vencemos todos.